Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Queridos irmãos e irmãs, hoje, celebrando nesta primeira sexta-feira do mês, o mistério da nossa fé, que é a Santa Missa, na missa nós contemplamos o grande mistério que é Jesus Cristo, que nos alimenta, nos fortalece, nos ajuda para continuarmos fazendo o nosso caminho de homens e mulheres de fé. A fé é necessária para a nossa salvação. Deus pede de nós esta adesão, para podermos nos encontrar com Ele, para podermos encontrá-lo enquanto Ele se apresenta a nós. É preciso buscar a Deus. O Evangelho que hoje nós ouvimos, nele nós temos três elementos ou três atitudes importantes, que são atitudes de Jesus diante daquilo que ele enxerga e vê acontecendo. Primeiro, ele vai procurar figos numa figueira. Não poderia procurar outra coisa se não fosse figos. O que deve se encontrar numa figueira? O que se deve encontrar numa macieira? O que se deve encontrar numa laranjeira? Não outra coisa senão aquilo que a árvore produz. A árvore não tinha figos. E Jesus disse: ninguém mais vai comer deste fruto. A figueira secou. Os discípulos ficaram assustados e disseram a Jesus depois: olha, mestre, a figueira que o Senhor amaldiçoou, e Jesus não disse: amaldiçoada seja a figueira. Jesus apenas disse: você não vai mais produzir frutos para que as pessoas comam. Não vai mais alimentar, não vai mais produzir o fruto que você deveria produzir. Isso é uma coisa importante. A segunda coisa importante, Jesus, olhando o templo e vendo o que é que acontecia no templo de Jerusalém, construído, demorados 40 e tantos anos para construir aquele templo, para ser um local do encontro com Deus, um local de oração, um local de encontro entre as pessoas, consigo mesmas, com Deus. Lá as pessoas não se encontravam e nem encontravam Deus, porque cada um fazia negócio. Iam ao templo para fazer negócio. E aí fazer negócio com tudo e com todos. Terceira coisa importante, a atitude dos discípulos, diante de uma palavra de Jesus. Quando eles ficam assustados, vendo o que Jesus faz, quando expulsa os vendilhões do templo, quando diz que a figueira não vai mais produzir os frutos, Jesus diz: tenham fé. Tenham fé em Deus. Não fiquem espantados por causa dessas coisas. Hoje, queridos irmãos e irmãs, a igreja nos propõe na liturgia que celebramos a memória de São Justino, mártir, um homem que deu a sua vida, derramou seu sangue pela fé. Nós estamos hoje neste tempo, vivendo neste tempo, e não nascemos por acaso, não nascemos por um acidente. Estamos aqui porque Deus quis que nós estivéssemos neste tempo. E o que é que nós fazemos? Como é que nós acreditamos? Como é que nós nos relacionamos com Deus? Como é que nós nos relacionamos entre nós? Somos a grande família de Deus, somos irmãos, devemos nos ajudar. A primeira leitura nos falava exatamente disso. Ninguém fique reclamando, achando mal aquilo que o outro pensa e faz. Cada um se ajude, sejam solidários, fraternos. E hoje nós vemos o quê? As pessoas são solidárias, fraternas, se ajudam mutuamente. Quando alguém ajuda o outro, se torna notícia, não é assim? Mas deveria ser normal, comum, as pessoas se ajudarem. Quando alguém tem solidariedade para com os outros, vira notícia. Mas deveria ser a coisa mais normal do mundo, porque nós não aprendemos isso desde pequenos. Ou em casa nós aprendemos a brigar entre os irmãos?
aprendemos a ser competidores, a querer ser maior do que o outro. O que é que os nossos pais nos ensinaram? Para que nós sejamos felizes, temos que nos amar, temos que nos ajudar, temos que ser solidários uns com os outros, e aí nós teremos felicidade. Mas quando nós queremos as coisas segundo o ponto de vista de cada um, segundo aquilo que nós desejamos, nós fazemos guerra, fazemos violência, cometemos injustiças. Agora, se amamos as pessoas, então Deus inspira em nós o desejo correto. E quando nós rezamos a Deus, a nossa oração chega a Deus, porque vem de um coração puro, um coração reto, não um coração que quer interesses satisfeitos. A figueira, na Sagrada Escritura, representa o povo de Deus fiel. Representa também aquele templo construído, que deveria produzir os frutos para o reino de Deus, mas não produz mais os frutos necessários para o reino de Deus, produz outras coisas. Um outro trecho do Evangelho, Jesus diz que uma figueira começou a produzir espinhos. Como é que eu vou comer espinhos? Se eu vou a uma figueira, eu procuro figos, não espinhos. Nós produzimos o quê? Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus para produzirmos coisas boas, fraternidade, amor, respeito. Mas estamos produzindo o quê? Nós não precisamos olhar para os outros. Às vezes olhar para os outros é mais fácil de refletir. Mas olhemos para nós mesmos. O que é que nós produzimos hoje de bom para os nossos irmãos, nossas famílias, para as pessoas que nos cercam? Produzimos coisas boas? Fizemos coisas boas? É isso que nós temos que ter diante de Deus, esta atitude humilde, simples, porque Deus, se nós nos esvaziarmos de nós mesmos, Deus irá preencher a nossa vida de graça, de sabedoria, de entendimento. O Espírito Santo irá nos promover e nos provocar às coisas boas, para sermos sinais de Cristo que veio para servir e não para ser servido. Que o Sagrado Coração de Jesus hoje nos inspire muito. E hoje nós queremos, de modo especial, nesta Santa Missa, rezar por estes nossos irmãos que hoje celebram 50 anos de casamento, 50 anos de vida matrimonial, 50 anos de doação. Como é que nós conseguimos essas coisas na vida? É preciso ter mais do que vontade. Só vontade não basta. É preciso ter mais do que vontade. É preciso confiar em Deus. É preciso aceitar que Deus haja e Deus faça coisas grandes na nossa vida. Este casal com a sua família, com os netos, bisnetos já, todos eles adoram o Deus único e verdadeiro e se esforçam para estar neste caminho. E aí nós temos que sempre ter um coração aberto, porque pode ser que às vezes a gente escape do caminho. Mas Deus nos dá a possibilidade do retorno, sempre nos convida. Portanto, se nós estamos aqui hoje, celebrando a primeira sexta-feira do mês, lembrando-nos do Sagrado Coração de Jesus, e nessa missa, nos lembramos do amor que deve existir entre marido e mulher como sinais de Deus, talvez Deus tenha nos chamado para alguma coisa nova. Por que é que hoje eu estou aqui? Vim para esta Santa Missa pensando em quê? E é daqui para frente que nós temos que caminhar. Se nós nos transformarmos hoje, deixarmos Deus agir em nós, transformar o nosso coração, nós seremos homens e mulheres novos. Nos sinais que Deus apresenta a todos nós, e um destes sinais é estarmos hoje aqui reunidos, nós podemos através deles crescer. E todos sabemos, para Deus não tem idade, né? Ninguém é melhor na fé, ninguém é mais experiente na fé. Todos nós somos homens e mulheres de fé, desde os pequenininhos até os mais idosos. Para Deus, a fé não tem medida.
pessoa vai à missa todo domingo, tem mais fé do que as outras? Não. A pessoa vai à missa de vez em quando, tem menos fé do que as outras? Também não. Mas nós não podemos medir. Agora, medimos sim, e sabemos que isso é certo, é correto. Se a pessoa tem fé, ela se esforça para procurar a Deus. Se uma pessoa nunca procura Deus, nós podemos concluir que ela vive sem fé. E se uma pessoa procura Deus na sua medida, essa pessoa encontra os frutos que precisa para crescer e para chegar cada vez mais próximo de Deus, o nosso Pai. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.